como é que nós estamos? Estamos bem? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos ver o que Weber, Marx e Durkheim falam sobre o trabalho em sociologia, né? Divisão social do trabalho são as atribuições individuais ou coletivas produtivas nas estruturas socioeconômicas. Então, se a gente for analisar isso aqui, cada um vai ter uma função na estrutura social, né, que vai dar um status àquele indivíduo perante a sociedade, né? Uma das características que torna o trabalho importante na nossa sociedade, né? A gente na outra aula até comentou sobre isso, falou sobre a questão de como o trabalho ele se adere à nossa identidade social, né? Vamos lá. O que Durkheim achava sobre a divisão social do trabalho? Durkheim ele analisava a sociedade como se ela fosse um organismo inteiro, como se fosse um organismo vivo. Então ele falava que o trabalho ele criava laços de interdependência entre os indivíduos, dando coesão à sociedade, né? Havia, segundo o olhar de Durkheim, uma moral dentro de um sentido de solidariedade entre os trabalhadores, principalmente aqueles que realizavam as mesmas funções, né? Então, assim, quer dizer, um pedreiro teria maior identificação com o pedreiro, um motorista de ônibus com outro motorista de ônibus, por aí vai afora. Durkheim também vai falar que o trabalho ele não vai ter uma finalidade única e exclusivamente econômica, um aspecto único e exclusivamente econômico, que ele vai ter uma importância na sociedade, porque a divisão social do trabalho, além de ser mais eficaz com relação à produtividade, permitiria provocar uma interdependência maior entre os elementos que compõem a sociedade, né? Criando uma sensação de solidariedade social, né? Essa questão é uma questão que se a gente olhar à luz da divisão do trabalho de hoje, a gente pode ter a sensação de que essa sensação de interdependência, ela poderia ser interessante, porque isso criaria uma sensação de dependência maior um do outro. O único problema em Durkheim é que Durkheim ele não vai analisar que o interesse do dono da empresa de ônibus, para continuar no exemplo que eu tinha falado aqui do motorista, o interesse do dono da empresa é um interesse diferente do motorista, do mecânico que trabalha na empresa de ônibus, né? Marx já vai fazer uma análise do trabalho em cima principalmente do conceito de alienação, tá? Para Marx, a divisão social do trabalho é um fator de exploração e alienação do trabalhador na sociedade capitalista, né? O trabalhador ele não consegue enxergar, devido ao processo de alienação, o total valor daquilo que ele produz, tá? Então, vamos lá. O conceito de alienação em Marx. Número 1. O trabalhador é estranho ao produto de sua atividade, que pertence a outro, o burguês. Isso tem como consequência que o produto se consolida como um poder independente. Vamos analisar uma linha de produção de carro. O cara está ali para colocar só a porta do carro, Ele não tem noção do todo, né, da questão do valor total do trabalho dele,
né? O trabalho dele não é simplesmente uma porta. Se ele coloca tantas portas num determinado espaço de tempo, no final das contas ele montou um carro inteiro, o valor de um carro inteiro. E a alienação não permite que ele enxergue isso, né? A alienação do trabalhador em relação ao produto da sua atividade, ela é vista como uma alienação da atividade produtiva. Essa deixa de ser uma manifestação essencial do homem para ser um trabalho forçado, não voluntário, mas determinado pela necessidade externa. Vê bem, o trabalhador ele acaba não trabalhando para satisfazer as suas necessidades, né? Mas ele acaba trabalhando para satisfazer necessidades externas a ele. O que ele quer dizer com isso? Que ele trabalha para satisfazer os desejos de lucro incessantes do burguês e não a sua necessidade, né? 3. Com a alienação da atividade produtiva, o trabalhador aliena-se também do gênero humano. Aqui o que ele quer dizer o quê? A questão da exploração do homem pelo homem, né? O homem burguês explora o proletariado, tá? E a consequência imediata dessa alienação da vida genérica é a alienação do homem pelo homem. A alienação recíproca dos homens tem a manifestação mais tangível na relação operário-capitalista. Vê bem, todo mundo precisa trabalhar, né? Uma necessidade que nós temos para suprirmos as nossas necessidades diárias. A gente precisa comer, pagar aluguel, pagar conta de luz, pagar internet, pagar internet, são as nossas necessidades. A necessidade que eu tenho de ter a internet em casa é diferente dos interesses e das necessidades do dono da empresa de telefonia que eu uso para ter internet em casa, né? O cara que vai ali no poste para colocar um ponto de internet para mim, ele vai ter uma relação com o patrão dele, que ele nem conhece, completamente desigual, desequilibrada, porque o trabalho, a remuneração do operário que está ali colocando um ponto de internet, ela é infinitamente inferior aos lucros obtidos pela empresa de internet. Tá? Então, os interesses daquele cara lá do burguês são diferentes do cara que está ali no poste agora, arriscando tomar um choque. Isso é alienação do trabalho. O cara não tem ideia, né? O trabalhador, o proletário, ele não tem ideia do lucro obtido pelo burguês. Ele não tem ideia do porquê, no final das contas, ele não tem ideia do porquê ele está ali. Ele faz aquilo mecanicamente por causa do salário no final do mês. Salário esse que é extremamente subdimensionado, né? Até porque, né, um outro conceito de Marx, o conceito de mais-valia, vai mostrar que o trabalhador ele recebe uma quantia, uma parcela muito pequena daquilo do bem produzido, né? Esse excedente entre o trabalho, né, o trabalho efetivamente feito e aquilo que é apropriado pelo burguês, a gente chama de mais-valia, né? Uma frasezinha do Marx. Em geral, a proposição de que o homem se tornou estranho a seu ser, enquanto pertencente ao gênero, significa que um homem permaneceu estranho a outro homem e que, igualmente, cada um deles se tornou estranho ao ser do homem. Marx nos diz que a exploração do proletariado pelo trabalho faz com que a gente perca a nossa humanidade, uma vez que o trabalho ele passa a ser uma coisa compulsória. E aí entende-se, vou voltar lá, a gente precisa trabalhar, só que a gente não precisa ser explorado, né? Então, Marx, quando fala isso, ele fala no sentido de que o trabalho deixa de ser uma coisa humana, uma coisa que dê prazer ou que seja para a satisfação do homem, para ser um evento onde ele
é explorado por outro homem, tá? Dessa forma, se relacionam capital, trabalho e alienação, promovendo a coisificação ou reificação do mundo, isso é, tornando o objetivo, sendo que as suas regras devem ser seguidas passivamente pelos seus componentes. Tá? Voltando lá ao cara do poste, o cara está lá no poste colocando a internet. Se ele se reúne com alguns companheiros e vê essa questão da exploração e vai reclamar e senta numa mesa de conciliação, não dá certo, e parte para a greve, ele vai ser reprimido, né? Daí a tomada de consciência, né, de tudo o que a classe proletária sofre é a única forma de transformação em Marx, né? Sobre os olhares de Marx, né? Vê bem, a gente está vivendo um momento, né, muito peculiar na história, né, na história do homem, né? Os interesses burgueses, eles se tornam cada vez mais, pelo menos aqui no Brasil, eles estão cada vez mais latentes, pulsantes. A gente vê o que? O dono da confecção quer que as pessoas voltem a trabalhar mesmo com pandemia, né? A gente vê grandes empresários falando isso, a gente vê empresário financiando redes de fake news para que seus negócios voltem a funcionar. Alguém está pensando no trabalhador? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Está pensando o quê? No lucro, né? Essa tomada de consciência de classe, né, é o que nos traz, é a mensagem que nos traz Marx. Enquanto a gente não enxergar que nós, enquanto proletariado, somos explorados e passarmos a valorizar o nosso trabalho, né, batendo de frente com o Estado burguês, a gente não consegue transformar a sociedade, né? Uma tirinha aqui, né, falando sobre essa questão da alienação. Vamos lá, Weber vai fazer uma análise do trabalho através da religiosidade. Weber faz um estudo muito interessante entre o desenvolvimento do capitalismo e a religiosidade de alguns países, né? Weber vai dizer que nos países de doutrina calvinista, o trabalho ele vai ser uma maneira do indivíduo glorificar a Deus. Vê bem, presta atenção. Isso é muito mais por uma questão ligada à moral religiosa do que às questões de relação proletariado-burguesia. Porque na medida em que, lá na doutrina de Calvino, o cara fala da salvação, da questão da salvação, que ninguém tem um sinal da salvação e que por isso o cara tem que levar uma vida pia, sem vícios, viver para a religião, o cara obviamente acaba fazendo uma acumulação primitiva de capital, né? E aí o cara, essa economia, ela vai ser uma economia, vai ser uma sociedade onde a economia no sentido de poupança, ela vai ser maior, tá? Então vamos lá. A questão central na obra de Weber, né, mais especificamente num livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a questão central é falar que a origem do racionalismo ocidental, ela se manifesta no capitalismo, mas a concepção de trabalho através da religião oferece a chave da compreensão dessa questão racional, né? Na visão de Calvino, o trabalho é um sinal de graça. Ele vai abandonar a ideia do trabalho como fonte de pecado, né, e mesmo de contemplação. O trabalho pode libertar o homem do sofrimento e se tornar agradável a Deus na medida em que o homem deve
para estar seguro de seu estado de graça, trabalhar todo dia em favor do que lhe foi destinado. Olha só, eu entendo que o olhar de Weber sobre a religiosidade do trabalho, ele serve para explicar a acumulação primitiva de capital pela burguesia em alguns países. Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, ponto. Agora, essa questão do trabalho, o cara ir trabalhar e ser explorado pela burguesia para que lá, entre aspas, ele seja glorificado, não rola. Isso me parece mais uma desculpa para a questão de ser explorado e ficar quieto do que uma questão puramente religiosa, né? Segundo Weber, a doutrina do calvinismo contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo e para a importância do trabalho na medida em que, na sua teologia, a doutrina da predestinação absoluta, Deus decidiu desde o princípio quem, entre os crentes, compartilharia a salvação, quem seria condenado, e não restaurou alternativa a não ser travar uma luta diária para fazer jus à possível escolha de ser uns eleitos de Deus. Vê bem, vou voltar aqui para a gente finalizar as questões de Weber. A questão do trabalho é uma questão da gente suprir as nossas necessidades diárias. Ponto. Agora, suprir nossas necessidades a todo custo, me parece que é ser alienado, como dizia Marx. Entendeu? Então, assim, para a gente fazer um entendimento de Weber, a questão da predestinação, né, a questão de levar uma vida de acordo com princípios éticos e morais rígida, ela me serve para explicar o acúmulo de capital da burguesia, ponto. Mas ela não explica para a gente a questão da exploração a qual estão expostos os trabalhadores. Tá bom, meus amores? Um beijo enorme a todos vocês.